investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading. Feliz Ano Novo, investigadores do dólar! Você que está conosco todos os dias, aqui Dr. D, desejando um ano de 2024 abençoado pelo Senhor Deus a você, para que você possa ter muitas, mas muitas felicidades, tá certo? E que você acompanhe conosco esse crime imperfeito do dólar, perfeito para aqueles que perdem dinheiro, mas para nós que sabemos como seguir as pistas do dólar, nós deciframos todos os dias o que o dólar vai fazer. Então eu já estou pedindo para que a gente agora, já começando 2024, senta o dedo aí no like, passe isso para os seus companheiros, colegas, amigos, familiares que têm tentado viver do mercado financeiro. E tem muita coisa que a gente passa aqui gratuitamente que pagaria 6, 7 mil reais, tá certo? E nós estamos aqui passando gratuitamente isso. Para você também, siga-nos no Instagram, @Ciência do Trading. Lá a gente passa todas as informações, tudo que a gente faz durante o dia. Dr. D voltando do Covid e voltando para um ano cheio de bênçãos. Olha só, vamos então falar do dia de hoje, dia 2/1. Mais uma vez, nós analisamos e identificamos tudo que o dólar ia fazer. Olha só, já no começo, primeira máxima, alvo cumprido da abertura, depois foi só compra, ele foi batendo, o dólar foi batendo máxima atrás de máxima, tá certo? Passou até o alvo do dia que a gente tinha. Lembra que eu estou falando para vocês a questão da volatilidade? Olha só onde o dólar foi parar. Ele saiu da volatilidade normal dele e foi 30 pontos para cima, tá certo? Então, assim, isso nós vamos enfrentar no mês de janeiro. A volatilidade ela vai estar estendida. Muito cuidado, muito cuidado. Então, acompanhe-nos aqui, que você vai sempre ter essa oportunidade de saber a direção do dólar e de fazer os seus trades, tá certo? Vamos lá. Vou chamar agora ele, de 2024 agora, novo editor. Vem, editor! Ciência do Trading. Beleza, editor, voltamos. Sensacional. Vamos lá então, vamos ver então quais foram as pistas que o dólar deixou hoje. Então o fechamento do dólar hoje ficou no 4,943, certo? O ajuste do dólar ficou no 4,936,5, algo assim. O preço médio do dólar, então, ele ficou no 4,920. Pontos importantes para tomada de decisão nossa, tudo bem? Tá certo? O dólar hoje vai dormir comprado algo em torno a 2 bilhões. 574 milhões no dólar cheio e 1 bilhão e meio, quase 1 bilhão e 600 milhões, alta de uma variação, de 1,53, né, para ambos, tá certo? Muito comprados nossos doletas, os DIs nossos estão todos positivos, então temos que lembrar disso, tá certo? Amanhã, meu caro investigador, tem que lembrar que amanhã nós temos notícias, tá certo? Já às 8h30 já sai dados aqui importantes do Brasil, tá certo? Às 10h30 tem o discurso de Birkin do FONC, tá certo? E aí, ao meio-dia, sai muitos drives. Ofertas de emprego, JOLTS, PMI, industrial, tá certo?
índice ISM de novas economias no setor manufatureiro de dezembro. Então, assim, tome muito cuidado nesse horário. Depois, às 4 horas, nós temos ata da reunião de política monetária do FONC também, mas aí o pregão já está no seu final, tudo certo? Então, muito cuidado nesses momentos. Coloque aí um despertadorzinho para você não ser pego nesse momento. Por quê? Porque o dólar, mais uma vez, com os cálculos aqui, indicam uma volatilidade muito forte, tá certo? Muito forte mesmo. Eu já quero começar falando na abertura que nós temos zonas, nós temos as zonas sempre calculadas, então aqui do 5,10 ao 5,2, tá certo? É um tipo order block. Depois nós temos aqui o final da volatilidade de alta do 4,989 até o 4,982,5, tá certo? Depois nós temos aqui um outro order block na 4,956 e 4,948. Para baixo nós temos um order block, tipo order block do 4,935 ao 4,927. E aqui o final da volatilidade do 4,902 ao 4,894. E um mais para baixo, se o dólar sair da volatilidade, do 4,880 ao 4,873, tá certo? Então, eu já te disse que as volatilidades, o cálculo de volatilidade, ele ficou entre essa máxima, que é um dos alvos, e essa mínima. Nós temos, então, já de cara, uma zona aqui onde o dólar está quase dormindo, ele está dormindo entre duas zonas. E elas vão definir amanhã o caminho do dólar, pelo menos na parte da abertura, antes das notícias, antes da Petax, tá certo? Mais uma vez eu chamo a sua atenção, também tenha dados do dólar fora do Brasil, tá certo? Da CMS. Se você quer alguma instrução sobre isso, entre em contato, eu teria o maior prazer de fazê-lo com você, tá bom? Então, tudo leva a crer num dólar comprador chegando amanhã aos R$5, tá certo? Mas o dólar é soberano. Então, quais são as zonas que nós temos que ficar atentos? A primeira zona é essa. Se o dólar abrir perdendo essa zona do 34, essa zona neutra do 34, até o 26, se ele perder, ele vem fazer a mínima dele aqui no primeiro alvo da abertura, no 13, tá certo? Há uma hipótese de que o dólar continue o seu movimento de queda, tá certo? Há uma hipótese de que o dólar possa vir até realmente ao 83, tá certo? Porque é um ponto importante para os players aqui no 4889, chegando até o 4883. Tudo bem? Então, essa é uma possibilidade. Se o dólar perder essa zona, o primeiro alvo da abertura é aqui no 4,913. Dr. D, mas então, quais são os dados após se o dólar fizer isso? Essa continuação, tá certo? O que os dados não levam tão fortemente para isso, eles levam sim para voltar e buscar essa taxa de trava, que eu denomino ela uma trava de taxa, perdão. Uma trava de taxa. Esse é o lugar que vai definir se o dólar vai continuar subindo ou não, tá certo? Bom, então se o dólar abrir para baixo dessa zona neutra, ele vem buscar aqui, podendo voltar e aí a gente ter uma primeira máxima aqui, na trava de taxa, que está no 4,953. Se ele não ganhar, ele continua fazendo o seu caminho. Por isso que eu coloquei aqui um alvo 2 na abertura. Por quê? Porque o dólar pode abrir e vir direto buscar essa taxa, tá certo? Que é a segunda hipótese. O dólar pode vir abrir e vir buscar ela direto.
Se ele ganhar essa taxa, aí o dólar vai buscar todos esses alvos para cima, chegando aos R$5. Se ele não ganhar essa taxa, tá certo? Ele vem buscar os alvos de baixo. Então, muito cuidado amanhã com esses pontos importantes, principalmente com essa trava de taxa e esse alvo da abertura. Tá certo? Logo na abertura, nós vamos observar. Por quê? Porque nós temos uma zona muito importante de máxima para os players aqui, no 66 até o 73. Tá certo? Que pode ser a primeira máxima ou única máxima, dependendo de como for, porque ele pode vir aqui e despencar tudo. Tá certo? O alvo, a máxima do dia, está lá nos R$5. Tá certo? Faz sentido, porque o dólar deixou muita coisa para pagar aqui nos R$5. Ele está deixando pouca coisa para pagar para baixo. Tem, mas está muito longe, muito longe. Tá certo? Então, muito cuidado amanhã com esses pontos. Principalmente o alvo da abertura no 4.913. Se o dólar perder esse tipo order block. E se ele ganhar a trava de taxa que está aqui no 52. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Coloque os seus dados, tome cuidado com as notícias e vamos para cima do dólar, desse crime imperfeito para nós, porque nós sabemos o que fazer, tá certo? Então, um grande abraço para você, um ótimo 2024 para todos nós e vamos para cima desse dólar, desvendar mais uma vez esse caso imperfeito. Grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau. Ciência do Trading.